Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje nós vamos estudar a morfologia individual dos elementos posteriores. Então a gente já viu as características exclusivas, né, do grupamento tanto dos pré-molares como dos molares, e agora a gente vai dente por dente para a gente poder ver quais são as características individuais deles. Então, começando pelo primeiro pré-molar superior, a sua face vestibular. Então é semelhante à do canino superior, então aquele formato pentagonal, só que um quarto menor. Vai ter os sulcos e as convexidades menos desenvolvidos. Por quê? O canino é um dente mais bojudo, então ele vai ter os detalhes mais evidentes, ele vai ter a ponta da cúspide, aquela proeminência para vestibular, né, que dá aquela característica dele ser mais gordo, dele ser um dente mais com mais características. A única grande diferença é nas arestas longitudinais, tá? Então, a aresta longitudinal mesial, estou comparando com o canino. A aresta longitudinal mesial do canino era menor. No premolar, ela vai ser maior. A aresta longitudinal distal no canino era mais longa. No primeiro premolar superior, ela vai ser um pouquinho mais curta, tá? Então, dá-se ao contrário do canino. E a face palatina? Então vai ter o mesmo contorno da face vestibular, só que mais lisa, né? Ela é mais arredondada, mais convexa e também menor em todas as dimensões. Então a cúspide da face vestibular, ela é maior do que a cúspide da face palatina. E na face palatina, aí é um pouquinho ao contrário. Ele vai apresentar o segmento da aresta longitudinal distal da cúspide lingual maior, tá? Então, o que dá a impressão de ser ao contrário, tá? Então, vejo, na vestibular, a aresta longitudinal mesial mais longa. Na distal, a aresta longitudinal distal um pouquinho mais curta. Olhando pela palatina, a gente vai ter a aresta longitudinal distal um pouco mais longa do que a mesial. Isso vai dar uma impressão de que a cúspide está um pouco torta, tá? Então ela apresenta-se deslocada para a mesial em relação ao ponto médio da coroa. Então se a gente pegar assim e traçar um ponto ou uma linha bem no meio da coroa do dente, a gente vai ver que a cúspide palatina, ela vai estar um pouco para a mesial, ela vai estar inclinada, a ponta da cúspide vai estar desviada um pouquinho. Nas imagens vocês já vão entender. Então observe, na imagem do lado direito primeiro, as imagens superiores são primeiro premolar superior e as duas imagens inferiores são segundo premolar superior. Então a gente, sem estudar o segundo premolar superior, a gente já pode reparar alguma diferença entre os dentes superiores aí da imagem do lado direito e os dentes inferiores, tá? Então vamos começar ali pelos dentes superiores. Primeiro premolar superior. Então, o que eu consigo ver? Eu consigo ver que a cúspide vestibular é muito maior do que a cúspide palatina. E eu consigo ver que a cúspide palatina, então, ela tem um leve desvio, tá? Ela é um pouquinho inclinada. É óbvio que podem existir variações anatômicas em que a cúspide vai ser reta no lugar, tá? Mas é um padrão ela ser levemente desviada, tá? E agora comparando as duas imagens, as de cima e as de baixo, então eu consigo ver que o primeiro premolar superior ele é maior do que o segundo premolar superior. Ele tem a cúspide mais volumosa. O segundo premolar superior ele é um pouquinho mais miúdo. E na imagem da esquerda, essa imagem da face proximal aqui é bem interessante para a gente poder ver a diferença de tamanho da cúspide vestibular para a cúspide palatina.